cada um de vocês chegou até a série Whindersson Spider 5. E aí? Quem vai ser o primeiro a responder? Eu tenho uma memória muito... exata não, mas assim... Quando me chegou o convite para fazer a série, eu falei assim, espero que eles não me chamem para bater em ninguém. Eu não tenho a menor condição. Nossa, eu piso na língua. Eu fiz um treino com ele uma vez, ele, Wagner e Lázaro. Aí esse cara, assim, meio que numa posição, não aquela de 100 quilos, mas assim, na guarda, né? E tal, e os dois braços assim, parecia chumbado, né? Aqueles negócios de trilho de trem, sabe quando você enfia um trem no chão, assim? Você 2 trilhos de trem, e aí ele, vamos, sai daí! Sai agora, sai! E eu puxava assim, não mexia nada. Né? Aí eu falei, porque eu quero sair daqui sim, mas não quebrar meus dedos nesse kimono, porque eu toco, cara. E aí ele tava enrolando os dedos assim no kimono. O kimono sozinho tava me dando chave. Sem o cara fazer nada. O kimono dele tava me dando a chave nos dedos, sabe? E eu fui lá todo bobo, pensando que ia treinar Muay Thai, né? Porque eu cheguei lá na academia em Torres, academia animal. Aí o saco, um monte de equipamento. Aí eu tava lá todo seletado. Sentindo o próprio Tailândia. Aqui, ó. Tá. Aí ele vai, bota o kimono. Aí eu falei, porra. Já deu aquela diminuída. Aí rolou esse negócio. Eu falei, bicho, deixa eu ficar só aqui no abdominal. O Wagner não, o Wagner é roxa. Ele é faixa roxa. Faixa roxa, chegou lá. Bom, faixa roxa. E aí os outros monitores, os outros professores, só casca grossa. Então, faixa preta, ponta vermelha, 10ª dança. Os caras bravos. Só bravo. Mas eu fiquei muito... Aí eu soube que ia fazer veredito, aí eu fiquei um pouquinho preocupado com a questão da caracterização. A gente se ligou, falando um pouco. Ele falou, se você precisar de alguma coisa, me chama, me liga. E aí mandou umas frases que ele falava, o Benedito falava e tal. E aí foi ali que eu vi a semelhança com o meu tio, que também era militar. Que os dois, acredito que o Benedito seja um pouco mais novo que o meu tio. Ele está vivo também, meu tio está com 94. Meu tio já faleceu. Já faleceu, né? Já faleceu. E assim, mesma geração, aquela coisa da correção, aquela coisa do reto, de andar com a cabeça erguida no bairro, de não passar vergonha, de não levar desgosto para casa, sabe? De não tocar piano na delegacia. Sabe qual deixar digital tudo lá, né, É melhor não saber desse, então. É pianista. Lá na 54. DP, sabe, essa coisa. E eu vi que era isso também, né? Em Benedito, ele primava pela excelência. E no roteiro não mostrava, não demonstrava um perfil na personagem do autoritarismo. Porque o que é muito importante você ser mais velho e cobrar por uma correção, cobrar por uma excelência, cobrar por uma postura, pode ser tido como uma pessoa rígida, mas não necessariamente uma pessoa autoritária. Porque ele era um cara, pelo menos representado naquela mesa, que queria saber como é que o outro estava na escola, igual fazia questão de comer com todo mundo, fazia questão de dividir as tarefas depois da refeição. Então, era um homem de família, um cara que apostava, ele tinha negócio do amor, né? Tinha um amor, tinha uma beleza nisso aí. Eu entendi ele assim, e tinha a Tati fazendo, né, daquele jeito amoroso, aquela casa, a direção de arte arrebentou, né? Nossa, foi lindo demais. Demais. Uma casa preta, digna, assim, limpa, toda arrumada, né? Que quebra o estereótipo do cara porco, do preto porco, do preto, sabe, mulambado,
que as novelas nunca mostraram, né? Nunca mostraram. A novela nunca E mostraram. é legal que essa estrutura ela não está só no financeiro, sabe? Muito pelo contrário, a estrutura que a gente vê ali é uma estrutura emocional, é uma estrutura afetiva, familiar. é uma estrutura que vai dar condição para você conseguir o que você bem entender da sua vida, desde que seja reto. Desde que seja colocado. ali, porque se você vacilar aqui não tem apoio não, aqui não dá pra ficar. Tinha uma coisa também, do E era detalhe bem da assim casa, mesmo. que era a foto, né? Tinham fotos nossas, reais naquela casa, o que fazia a casa ficar mais afetuosa ainda, Mais acolhedora. mais acolhedora né? ainda. Pra mim chegar foi assim, cheguei, falei, pô, me identifico com o Anderson também, né? As nossas histórias, a gente muito esmiuçou eu, Titiane, nessa entrevista, as nossas histórias de superação, de vitória, em tudo, ela é acompanhada de outras pessoas. Então, não é uma vitória somente do indivíduo, aquela coisa que se destacou e tal, que é uma exceção. Não, tem todo mundo que quando você sobe no octagon, você representa. É o país, é a sua esposa, seus filhos, seu tio, aquele cara que for botar você para desamassar prego, para você ficar refletindo ali a respeito do seu temperamento. Então, assim, você representa muita coisa nesse lugar. E é muito bacana que ao longo da sua trajetória, da sua carreira, assim, a sua vida privada sempre foi privada. Sabe? Isso que acho que é interessante, porque eu acho que gera uma curiosidade muito grande. Que aí não está a sua vida pessoal, e sim a sua biografia. Essa série conta a sua biografia, não só a sua vida pessoal. E isso é muito bonito, é inspiradora. Inspiradora para o jovem preto lutador. O garoto que é lutador, assim como tem o garoto que joga futebol. E que, pô, e olha. Minha mãe, cara, nasci no dia 8 de junho de 1970. Então, Pelé, quando chegou no Brasil, tricampeão, era o homem preto que todo mundo queria que o filho nascesse igual. Porque sabia que ia resolver desbloquear o PlayStation, entendeu? Não sabia. Dá pra jogar à vontade com o joguinho da Uruguaiana. Entendeu? Sabia, porque se um cara nasce um talento igual aquele cara, bicho. Pô, não tinha como, né? Você não ser notado, não ser percebido. Porque o grande problema da gente é ser percebido. É ser percebido, né? exatamente. É ser notado, é pertencer. É pertencer. Isso é que é bonito, que a gente falou muito disso, né, Jorge? Do fato da narrativa, a forma como foi escolhido olhar para a sua história, sabe? É um olhar que tira a gente do lugar do estereótipo, entendeu? Do lugar tipificado. Nos dá humanidade, porque traz uma série de complexidades desse indivíduo, entendeu? E é isso que a gente busca nas narrativas sobre nós, que a gente quer ver representado agora. Do né? nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista nos humaniza, né? Porque quem está por trás dessa narrativa é uma mão preta. Entendeu? Algumas mãos pretas. E é uma caneta. Entendeu? Preta. É uma caneta preta, entende? Que vai mudando ali o rumo dessa história de acordo com aquilo que nos apraz, aquilo que deixa a gente feliz, porque mostra. Não é nada de surreal. Se a gente for olhar, a história desse homem, não da lenda, mas desse homem, é uma história comum. Mas não é comum para o sujeito preto. Entendeu? A gente não é retratado assim, com aquela mesa, com a família posta, com a dita fartura que a gente estava falando Que é tanto. a fartura que a né? gente gosta, não é a fartura do dinheiro, de Não, uma coisa. É aquela mesa cheia de comida é a família, gostosa, é o som alto, é a piada, é a gargalhada e um monte de colchonete no chão. Exato. Porque ninguém consegue ir embora dali, daquele seio. Então, porra o colchonete para as crianças e não sei o que e tal. Fica aí, Flor, fica aí. A gente tem um lugar que a gente se identifica, mesmo não vindo. A gente é do mesmo berçário, só não é da mesma enfermaria, mas é do berçário é o mesmo. Exato. O berçário é o mesmo. Como é que a preparação para fazer a série impactou a vida de vocês, assim? Foi impactante revisitar uma memória muito comum quando a gente estava ali na preparação de elenco e a gente lia o roteiro e via. Isso a tia Edith, a minha tia fazia. Isso é muito tio Benedito. Ele faz muito isso. Acho que a gente tinha uma familiaridade muito automática, assim, muito melhor que automático, intuitiva do que era contar essa história, assim. E para mim, revisitar as memórias das mulheres da minha família, afetos, né? os meus afetos, falar dessa dinâmica da mesa, de como é importante
ter pessoas que amam a gente engajando as nossas lutas, os nossos sonhos. Eu acho que isso foi muito bonito de ver e fazer essas cenas, ensaiar essas cenas. Eu me emocionei muito com a Tati Tiburcio, com o seu Jorge, fazendo esse papel tão importante de base de uma criação. Porque a gente não fala também das criações pretas que fazem a gente ser quem a gente não é. pela perspectiva que a gente quer. Não falam sempre fala da da perspectiva de perspectiva quem da não vive falta, isso. principalmente, É, da do ausência, abandono. do abandono. A gente não vê esse abandono ali. Muito E na pelo maioria das vezes contrário. é quem não viveu. Exatamente. E que isso atira como estereótipo. Então foi muito bonito, assim, poder emocionalmente botar o meu corpo a serviço dessa história aí, de um jeito tão lindo. De verdade. Sabe o que eu acho bacana? Essa coisa do desentortar prego. Ele reflete, esse ato reflete o não desistir. E a gente sempre viu as nossas histórias a partir do quê? A mãe solo que cria o filho sozinha, né? Porque o pai abandonou, o pai desistiu. E aquilo que você falou Né? da mulher A mãe, guerreira, a mulher só guerreira que isso. não tem afeto, que não tem E só isso. Só isso, vulnerabilidade. Não é Entendeu? sensível, não cai, não tem baixa, né, não tem baixa, também não tem sofrer, não tem uma hora. Não, é só mulher guerreira. Guerreiro e ponto. E é só o que te ficou. cabe. Acabou. É mais forte, aí você passa pelo lugar da violência obstétrica, aquelas coisas todas, né? Porque a gente aguenta. E ali não. Ali você tá vendo mulheres que são fortes, que são guerreiras, mas com uma individualidade absurda. Porque a tia Edith é forte num lugar que a Daiane não é. E a Daiane é forte num lugar que a tia Edith não é. E que a Sandra é em outro. Então você vê uma construção de indivíduos que são forjados a partir desse coletivo. Entendeu? E você vê, além dessa humanidade, essa coisa da presença e não a ausência. Né? O coletivo, a família. As relações E são não- construídas na presença, não na ausência. Exatamente. É muito bom ouvir isso de vocês, porque quando me mandaram o convite, eu falei, putz, vamos falar de um ícone preto sinistro. Eu quase falo uma palavra, não pode, mas é isso. É pra você ver o quão máximo, quão F você é. Eu falei, cara, não tem como eu não participar disso. E quem me convidou, que foi o Marton, e poxa, rolou todo aquele convite que a gente já tinha trabalhado, e já sei que essa caneta preta, o que essa caneta preta faz. Falei, cara, não tem como eu participar, não tem como eu deixar de participar disso, porque eu sei o que isso vai comover e as coisas que ele vai falar. Né? Então, eu ouvindo aqui vocês, por mais que a gente não tenha contracenado muito juntos, eu consegui absorver que realmente ele fez aquilo antes mesmo de eu pensar que eu já sabia que ele iria fazer. Total. E, mano, é surreal, não tinha como eu não fazer. Eu tinha acabado de sair de um trabalho, de um reality, e a vida tava assim, e aí quando chegou o convite, eu falei, não, claro que eu quero fazer, eu vou fazer. Não, tanto que aí tinha um trabalho na emissora, eu falei, eu tenho isso aqui, não tem como... ou eu jogo nas duas, eu não vou fazer aqui. E aí, não, dá pra jogar nas duas. Porque, cara, falar da vida do Anderson é uma honra. Depois também porque o projeto ajudou ele, também. Ajudou pra caramba. ele é o nosso super-herói, né, cara? É o nosso super-herói, ele é um super-herói. É o primeiro Aranha Preto. Aranha Preta. Muito isso aí. Antes do Miles Morales. Assim como o Djavan é o primeiro Rasta Brasil. O primeiro que eu lembro, né? O primeiro que eu Rasta é o Djavan. Ele é o primeiro super-herói, o primeiro como Aranha não Black. participar disso. Eu comecei a ver MMA por sua causa. É mesmo? A maioria das Conheci pessoas. ele há muito Você estava fora do Brasil e talvez não percebia. Mas a maioria das pessoas começaram a assistir. Tinha. Mas ainda tinha uma crítica. Que era sangue demais e tal. Aí mexeram na regra também. E melhorou a coisa Toda a da visibilidade, exposição. né? Da exposição. É. Quando os juízes também começaram a intervir mais, preservando. Porém, você contribuiu muito. Aqui, pelo menos dentro do Brasil, na minha percepção. E a forma como ele entra no octógono. Isso que é um negócio que eu acho que a forma como você entra com todo mundo. Você entra com a tia Edith, com Aí, o todo tio mundo- Benedito, todo mundo vai com entra você, com seus cara. irmãos, Todo mundo você entra vai. com a minha mãe, você entra com as minhas tias, você entra comigo. Você tá entendendo? Eu não sei explicar exatamente o que você faz que dá a nós essa sensação, mas eu tinha a sensação que eu tava lá.
E não é só pela cor da sua pele, mas é como você carrega a cor da sua pele. Você está entendendo? Sabe o que acontece Isso também? faz uma diferença. E eu acho que essa diferença está no roteiro. As coisas, a seleção brasileira também carrega essa coisa e ela transfere para algumas personalidades do Brasil. Aí, o Anderson Spider Silva, ele não é somente um atleta do Brasil, ele é um atleta dos países do terceiro mundo. Países que talvez não conseguiriam colocar um cara como ele no lugar que ele está. Durante muitos anos, a seleção brasileira representou países que nunca jogarão uma Copa do Mundo. Mas a beleza daquele futebol era o suficiente para mim ter uma camisa para torcer e não ficar de fora da Copa. E eu, de certa forma, eu entendo que você traz isso também. Uma coisa que no mundo se vê representado por um cara que tem, de alguma forma, uma história de superação, de capacitação, de precisão, com ginga. Com ginga. Entendeu? O barato é a ginga, ser divertido e não ser estúpido, ser espetáculo. Você conseguiu fazer seu esporte, respeitando ali e tal, todos os seus colegas de profissão, os atletas e tal, levando a sério, mas tinha ginga. Tinha uma ginga que foi negada. Uma ginga que foi negada na década de 50. Eu falei disso numa entrevista mais cedo. Na década de 50, quando teve o Maracanã, que o Brasil perde, jogaram culpa nessa coisa mestiça, nessa herança da ginga, e distorceram isso como uma coisa talvez irresponsável, improvisada, que nós tínhamos que jogar como os europeus, que tinham padrão, que tinha tática, que tinha técnica. Aí em 58 vem Garrincha, vem Pelé e tal, com ginga. Não teve jeito. Tinha que ser, se a ginga, a seleção brasileira era uma seleção muito abaixo das outras, daquela época que resistia a Iugoslávia, Hungria, que era grande, que era uma coisa grande. E aí eu vejo isso se levar, aí chegando 70, aquela seleção maravilhosa, a 82, perder, mas todo mundo fala, pô, cada porra da ginga. É isso mesmo. Aí você traz a ginga, bicho, no teu negócio. E isso é Brasil, isso é autoria, isso nos representa. Esse trabalho chegou pra mim de uma forma que não é uma série e o personagem principal, o protagonista, é negro, careca, de corpo atlético, né? Não falaram que seria o Anderson. E aí depois do primeiro teste, aí me falaram que seria, eu fiquei assim, tipo, cara, que isso? Se não te colocasse, eles tinham que tirar eles. Exato! Não, a gente vai pensar no teria outra pessoa para fazer. O Anderson, ele Não tem foi um como. cara que eu sempre fui fã, falo muito isso pra ele, né? Porque eu conheci o Anderson quando eu comecei a sair pra ir pra barzinhos, casa de show. E aí eu lembro que antes de começar a luta do Anderson, parava tudo, descia o telão, barzinho, qualquer lugar, descia aquele telão e todo mundo parava pra assistir. E eu até brinquei que não durava muito, porque quando você entrava ali, finalizava o cara no primeiro round. E aí era aquela agitação, como um jogo do Maracanã, fez o gol, joga cerveja, joga tudo pro alto. Porque se via autenticamente algo que era nosso, e que é a nossa cara, que parecia com nós e que é acessível. Que também é uma coisa maravilhosa na sua imagem, é que algumas poucas pessoas têm isso, Ivete tem isso, Ronaldinho Gaúcho tem isso, Zeca Pagodinho tem isso. Se pessoas acessíveis, você fala assim, pô, eu queria dar um abraço a esse cara, cara. Eu queria dar um abraço nele, falar pra ele que ele é fora mesmo, que ele é o máximo mesmo, que ele é o topo da cadeia alimentar. Então é um ídolo mundial, né? E aí, confesso que no começo eu fiquei ainda meio assim, de caraca, uma responsabilidade muito grande. Esse é o meu primeiro trabalho como protagonista, mas chegando no projeto, fui abraçado por todo mundo, o seu Jorge, a Tati, Lari, DG, então nem se fala. E tá sendo muito incrível pra mim estar vivendo tudo isso, né? Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava. Uma coisa que eu queria falar sobre ele, que aí beleza, ele tá contando aqui como é que chegou nele e tal, legal. Mas tem uma coisa que é realmente notável, e aí ele se jogou mesmo, sabe? Ele foi pra parada da luta. E aí tem um outro efeito, porque nossas cenas, por exemplo, não eram cenas no octógono, não eram cenas na academia, eram cenas na família. E é impressionante
que pela preparação e o trabalho que ele seguiu fazendo e tudo, ele chegava com energia muito forte de atleta. Sabe? Ele chegou a cuspe de bebê mesmo, assim, sabe? Sem bolha nenhuma, assim, bebê, tipo tudo. Chegava assim, saradaço, e essa saração colocava uma energia nele que era uma energia de quem tinha uma preparação física. Olha que barato, né? Que contribuía para o tônus que a personagem precisava ter, que se tratava de um atleta, mas que contribuía também para a rotina de set, que é pesada. Eu acho que foi E que é pesada, sobretudo, para essa coisa assim. A gente já é pesado, a gente já está há muitos anos, né? Fazendo muitos filmes. A gente pega o jeito, pega os macetes para economizar energia. Ele não, ele chegava com energia adicional do treinamento, da condição física. E eu fiquei analisando isso e falei, pô, que legal, né? Uma especialização que o cinema te dá, que você não perde. O trabalho acabou, ele continua, cara. Ele continua treinando, ele virou um Virou fighter. campeão Virou um fighter. brasileiro de jiu-jitsu. Ele passou a competir, Vai bater uma carteira. Vai bater uma carteira na modalidade. Engraçado que tirou? o Marton falou pra mim, perguntaram, Anderson Silva, o que você sente antes de lutar? Eu falo, cara, eu sinto medo. E aí, na minha primeira competição de jiu-jitsu, cara, eu tava morrendo de medo. Quando eu desci do carro com a minha esposa grávida, que eu desci, eu vi os malucos tudo com a orelha estourada, cara de mal. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? E eu não contei pra minha mãe, nem pro meu pai que eu ia competir, não. Falei, vou perder a primeira luta? Vou não. Minha mãe ficou sabendo, meu irmão. Cheguei lá, já tava minha mãe, meu pai, minhas irmãs, já tava todo mundo, e aquela energia, os caras tudo com a orelha estourada, sem blusa e tal, eu todo engomadinho. Eu falei, meu Deus do céu, que roubada! Mas, cara, quando chamou meu nome, meu irmão, o William Nascimento veio toda a coragem, todo o ensinamento, tudo que eu tava treinando. Muito bom. E aí, quando o juiz deu ok, eu fui pra cima, fui com tudo. Legal, cara. Legal. Foi uma experiência, assim, incrível, que eu vou levar pra sempre, assim, pro resto É da uma vida. especialização que eu estava falando que ele nunca mais vai perder. Ele fez para esse trabalho, podia abandonar, mas esse negócio entrou e introjectou e é uma fantástica essa transformação que o cinema, que a arte faz na vida da gente, e com uma história de vida, uma biografia potente como a sua, que a gente encontra também essa semelhança de vida, né, de busca, a questão das nossas buscas, somos aqui pessoas pretas sonhando em viver da dignidade, que sempre tivemos, mas muitas das vezes precisou ser restaurada. Então essa é uma história de ressignificada, essa é uma história bonita para a gente refletir a respeito disso, porque fala de uma história de um cara que é campeão e nunca pediu nada para ninguém. Um cara que é vencedor e nunca, sabe, ramelou para ninguém. Então a gente tem orgulho de ser preto e ter nessa mesma condição, não ramelar para ninguém. E essa foi uma das coisas que você passou pra mim, Sim. na preparação. Eu Gostei falava disso, cara, bastante. não ramelou para ninguém, cara. Falar para ele, esse cara é muito da pesada. Tem que ter isso aqui, tem que sentir esse negócio lá dentro te incomodando. Sabe? Que não tem um mundo contra você, que tem uma coisa no justiça, você tem que provar que tu é o bichão mesmo. Essa certeza de quem Aproveita se o debate, e de onde se aproveita o veio, debate. sabe assim? Dá uma calma. Isso eu achava muito impressionante, assim. Porque se entrava... uma tranquilo, assim. Eu falei, cara, como pode? Isso parece que nada tá acontecendo. Era um momento, assim, sempre foi na minha vida a luta, sempre foi uma... quando chegou, né, essa coisa de sucesso e tal, UFC, né, eu não fazia muita diferença do começo para aquilo, né? Não teve deslumbramento. Não teve deslumbramento. Então, assim, eu via todo mundo se deslumbrando, mas eu sempre tinha na minha cabeça, assim, uma hora esse deslumbramento vai se transformar em algo que não vai ser legal. Mas eu sempre tinha isso comigo. Mas você Então, sabe eu de não onde tinha vem isso, frustração. né? Você sabe de onde vem isso dos pregos, que você desentospou. Exato.
Então eu sempre tava, eu ia lá e ia me divertir. Eu voltava pra barreirinha antiga, quando era criança, que eu tava brincando, arrebentava o pé, enfiava o prego no pé, minha tia lá tinha que... Então, toda vez que eu subia lá, eu ia lá pra me divertir, cara. Então eu não tava preocupado se o cara que ia acontecer, ou quem tava falando, o que estavam dizendo, o que estavam... Né? Tanto é que aconteceram coisas que eu só fui entender que estavam acontecendo depois que eu quebrei minha perna. Que eu não tinha essa... Eu deixei na mão das pessoas, né? Que é o que... Quando a gente não tem esse preparo, a gente acaba... Acontece com a maioria dos atletas. E eu não tava nem aí, cara. Eu quero ir lá me divertir. Minha família tá unida, tá todo mundo bem, ninguém tá passando fome, a gente vive dignamente, tá tudo certo. Não tinha essa parada do sucesso, de deslumbrar. Eu ia lá pra ser feliz. E aí quando eu quebrei minha perna aqui, eu parei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. E algumas outras coisas que aconteceram, a gente teve eu me lembro que foi uma das vezes que a gente se encontrou, tava eu, você, Herbert e tal, e eu me lembro que você falou umas palavras bem importantes, assim, falou, cuida, porque chegou num momento que tem muita coisa acontecendo que... bicho, era todo mundo falando, né? Todo mundo falando, tinha muito serviço que pra ele, assim, é solicitação pra caramba, né, cara? E esse cara de shape, ele tem que ter braço pra caramba também. Era uma academia, era um empresário, era uma vida doméstica. E a figura, a personalidade também, que todo mundo quer desvendar, né? Estava falando disso, a sua vida privada sempre foi privada. E outra coisa que é muito decorrente e deixa bem claro que não existiu realmente deslumbramento, porque quando tem deslumbramento tem ostentação. Exato. Nunca ninguém viu o seu sucesso, né? Por esse lugar. Das posses, das Ferraris, das rupturas, desse lugar tipificado mesmo, né? De que a gente acaba caindo quando chega nessa ascensão vista por uns olhos que não são os nossos, não pelo nosso ponto de vista. E você sempre foi exemplo nesse sentido. Não me recordo de nenhuma imagem de você dentro desse lugar. Não. A única coisa que eu vi assim, diferente no início era você com a camiseta rosa polo, que eu achei foda. Eu achei foda. Que dá aquela suavizada, né? Deixa o negócio. Eu vou botar uma camisa rosa, eu gosto. Aquele vista. Chega de rosa, aí o cara tava lá falando, ei, tá de rosinha. Eu falei, bonito, né? É legal, orna comigo, bombom doçura. Uma pergunta, uma curiosidade. Assim, como atriz, a gente faz a construção dos nossos personagens e melhor, né, das personas. E eu sinto que quando você entra pra lutar, você assume uma postura, o Spider, né? Da onde veio, então, assim, conta pra, assim, nas suas palavras, como é que foi viver, fazer Spider, se tornar Spider? Como é que rolou isso aí? Fala do Max. Fala do Max. Então, é muito legal essa coisa do Spider, porque assim, eu desde pequeno, quando eu fui morar em Curitiba, eu fui para Curitiba com 4 anos. E assim, eu tinha uma série que passava na TV, passava acho que no SBT, se eu não me engano, do Homem-Aranha. Era uma série de TV mesmo, de TV show do Homem-Aranha. E aí eu ficava vidrado nessa série. E eu comecei a encher o saco da minha tia pra ela comprar uma fantasia de Homem-Aranha pra mim. Eu sempre gostei. E aí ela comprou a fantasia. E o que eu fazia? Quando eu ia pra escola, eu botava a fantasia por baixo. Chegava no recreio, eu tirava a fantasia e começava... Achava que era o Homem-Aranha, ficava pulando. E aí começou a criar uma parada muito louca na minha cabeça, que eu achava realmente que era o Homem-Aranha. Já começou assim. O primeiro filme que eu fui assistir no cinema foi meu pai que me levou, meu pai biológico. Me levou pra assistir Superman.
Ele me levou no cinema pra assistir Superman. A primeira coisa que eu fiz quando saí do cinema foi subir no muro e pular do muro achando que eu voava. Meu Deus. Minha mãe quase matou ele, porque eu cheguei em casa com a cara toda quebrada, minha mãe quase matou ele. Essa foi meu primeiro contato com o super-herói. E aí, nessa coisa de estar indo pra escola vestido de Homem-Aranha, a professora chamou minha tia na escola e falou, olha, a senhora precisa levar ele ao psicólogo, precisa ter mais atenção com ele, porque ele não tem coisa que ele tá fazendo que é perigoso. Aí minha tia me levou no psicólogo, eu falei, ele não tem nada, ele tem saúde. E aí ficou essa coisa. Aí as coisas foram acontecendo, eu fui lutar no Pride e eu tava com uma camiseta do Homem-Aranha. E a locutora que apresentava o Pride tava no café da manhã, tomando café dela. Nossa, você é muito parecido com o Homem-Aranha. Eu falei, ela tá me zoando, né? Eu sou parecido com o Homem-Aranha. Beleza, e ficou. E aí, à noite, quando eu fui entrar pra lutar, ela me apresentou, From Brazil, The Spider, e aí ficou. Caramba. A mulher te botou. Profissionalizou a pedida. E assim, as vidas, né, são bem parecidas, né? Eu fui criado pelos meus tios também, o Peter Parker também, né? E é o único super-herói que tem conta pra pagar. Isso é legal. É o único super-herói que tem conta pra pagar. Salário. Bota uma capa à noite, Playboy, e passa de Milionário, é verdade. O outro fica brabo, fica verde. O outro vem do espaço com a capa vermelha, entendeu? Mas essa coisa que você estava falando do Spider, e quando eu ouvi pela primeira vez, eu associei a você ser lisolíneo, e na época você estava em um outro piso, era bem magro, umas pernas compridas, um short apertado, pequeno. 73, né? 73. Você era muito magro e a perna fazia assim, sabe? Fazia uma véu. Parecia que batia uma continência, assim, sabe? Sabe quando bate continência? Era muito doido, cara, e era muito rápido, assim, e ele sempre, os lutadores, porque aquele peso sempre tinha uma envergadura maior, né? Sempre tinha uma envergadura um pouquinho maior dos caras. E a porrada já brava mesmo. E eu E tinha aí ganhou vantagem, né? notoriedade. Tinha essa vantagem de lutar de 73 quilos, mas os caras de 73 quilos eram tudo baixinho, né? Então eu tinha vantagem, né? E depois que foi piorando. Eu fui subindo de peso, fui pegando os caras do mesmo peso. Mas teve uma evolução nesse processo também, da sua luta. Teve uma evolução muito bacana da sua luta na medida que você... Porque é difícil fazer um camping bom para cada estágio, né? É difícil. É difícil fazer um camp, assim, uma galera para as lutas, diferentes lutas, para diferentes categorias, para diferentes pesos. Porque você é o visto diferente, né? Você é visto de maneira diferente para cada categoria, para cada expectativa. Né? Porque os caras te viram subir, te viram na categoria de baixo, todas as suas coisas, fez o scout todo. E aí ele fala assim, que aí vai ficar mais pedada, vai ficar mais lenta. Aí você tem que corrigir essa coisa da cabeça dos outros. Anderson, ao ver a série, você encontrou alguma cena que tenha sido especialmente desafiadora assistir, seja emocionalmente ou de alguma forma? Olha, eu vi a série 2 vezes e todas elas foram bem difíceis. Porque eu tô vendo a minha vida ali através de vocês, né? Então, não foi muito fácil, foi bem difícil. É muito legal, mas ao mesmo tempo me levou a lugares do meu passado. Te pegou na nostalgia? Lugares do passado assim, nostálgicos, né? Sim. E muito emocionantes, assim, muito legal, muito legal. Você imaginava a sua vida contada nunca um dia, isso, não é mesmo com o sucesso, porque, sei lá, você chegou, né, mas no sucesso da sua vida, na realização, vamos dizer que o sucesso seja a sua realização. Eu também tenho muito isso, puta, eu trabalhei, cheguei lá, fiz a minha parada, nem digo da notoriedade, da coisa pública, sabe, da fama, que a gente já conhece isso, sabe, os resultados, os efeitos disso são
a realização das nossas vidas, né? Que é mais legal. Aí, e de repente, essa motivação de contar a sua vida cinematograficamente, mas com a coisa de te homenagear mesmo, né? Você imaginava isso? Assim, eu nunca imaginei, né, ter a minha vida numa série de TV. Eu nunca pensei nisso, nunca... Na verdade, eu nunca imaginei ser famoso na minha vida. Sim. Eu sempre quis chegar num lugar em que eu pudesse dar para minha família uma base da mesma que eu tive, né? E graças a Deus consegui, mas chegar aonde nesse lugar onde a gente está agora, né? De ser famoso, de poder ser... Ter privilégio que nossos antepassados conhecem. Né? Exato. Acesso, E é uma coisa que é acesso. nossa, que é uma coisa que de alguma forma foi tirada da gente. Sim. E aí a responsabilidade e o talento e todas as oportunidades que Deus trouxe nesse caminho levam para lá, levam para esse lugar onde foi tirado da gente. Então não é nada que seja absurdo, não é nada que não seja normal. É normal, é uma coisa que sempre teve ali. Sim. Foi tirado da gente lá atrás. E aí... Nos negaram. Foi negado lá atrás há muitos anos. Então, é uma coisa que está ali. Já, né, acho que foi usado a minha imagem, a estrutura que eu tive familiar para chegar nesse sucesso, para mostrar que a gente sempre esteve ali. Que é uma coisa que é nossa. Eu levo desse projeto a amizade e o orgulho que eu tenho de estar diante de todas essas pessoas que têm as mesmas sensações, mesmos sentimentos que os meus. A gente se assemelha, muito compatível, todo mundo que está aqui comigo, amo todos. Então eu levo isso como um projeto que a gente estreia hoje, com uma grande possibilidade de influenciar, inspirar, estimular e, por que não dizer, entreter tanta gente, né? Com essa história de dignidade, de vitória coletiva, de um povo que luta e que não se entrega e ainda encontra espaço para encontrar alegria, alternativa e inventividade para viver melhor todos os dias. Acho que, para mim, está sendo muito importante. Eu sempre falei com isso pro William. Toda vez que a gente conversava, eu falava, cara, você consegue entender o quão importante esse projeto é. Porque retratar a vida de um cara, um homem preto que é referência. Cara, ele para mim é o meu super-herói. Sim. É o primeiro super-herói brasileiro, velho. Você tem que botar isso na cabeça. Porque onde o cara chegou, velho, pouquíssimos chegaram do jeito que ele chegou bem. Foi que a Tati falou, como você carrega a gente ali. Desde a entrada eu complementei, na saída também. Toda a luta que você terminava, você ia lá, olha, eu fiz o meu, mas isso é o nosso trabalho, beleza, minha dignidade, tô indo ali, que é pra mim, pra minha família, te respeito. E isso pra mim é sinistro. Você se tornou essa referência, que é o que nós buscamos, né? Eu acho que quando eu, por exemplo, no início do meu trabalho, no início da minha carreira, eu não tinha muitas referências. Então, hoje em dia eu me tornei essa referência. Você era até criança, né? Você era até uma criança, conversou. Hoje em dia eu me tornei essa referência. Então, o que eu levo... O William vai se tornar essa referência, fazendo esse trabalho lindo, falando da vida, da sua vida, ou seja, é um lugar onde a gente tem que estar, onde a gente então é muito surreal isso, estar fazendo parte desse projeto e ver que, sim, podemos sim se tornar essas referências para as outras pessoas, para admirarem cada vez mais as nossas vidas e elas pensarem, opa, eu posso chegar lá. Opa, eu posso ser um Anderson. Cara, eu vejo seus filhos, provavelmente eles devem ter esse sentimento. Putz, meu pai, caraca, meu pai... Eu olho na cara daqueles caras que ela deve falar assim, eu tenho uma sorte de ser esse cara. Entendeu? Bem louco, é isso. Referência se torna a referência que você não teve. E acho que essa é uma das maiores missões aqui. E, pô, tô muito feliz de estar nesse projeto. E acho que sei lá quantas vezes já disse isso. E tenho orgulho de todos vocês aí. E obrigado pelo convite, Marta. Valeu. Nossa, é muito amor que a gente colocou nessa história, por também ser uma história de amor. Porque
as histórias de superação, existem muitas histórias de superação, mas poucas trazem essa emoção de poder contar com tanto afeto e com tanta alegria também. Poder contar a sua história com uma base, mostrar a história de um homem preto com base familiar. Eu acho que família, referência, mostrar que o sucesso ele é fruto de muito sacrifício. Que não é fácil você jogar com tudo que você tem o tempo todo. Eu te admiro muito todo mundo que fez essa série. Admiro poder fazer parte dela. Eu me emociono como todo mundo aqui, porque não tem como não se emocionar com tamanha inspiração e mostrar para um público inteiro, para as pessoas inteiras que vão assistir, que não tem como chegar em nenhum lugar se você não tem amor e base e direção. Então, obrigada por poder ter uma história tão linda, tão inspiradora, a ponto da gente poder fazer ela aqui. Pra você, pra todo mundo, pra nós. Gente, eu assim... são tantas emoções, né? E a gente poder contar essa história, uma história que não é só sobre... Não tem a ver a luta, né? E tem a ver é uma história de uma família, e de uma família preta, né? Que tem muitas que são iguais a essa família que a gente representou nessa série. E essas histórias precisam ser contadas, né? Então, eu acho que a série vai ajudar as pessoas a entenderem que elas não estão esquecidas, né? E que elas têm o lugar delas, e que a gente tem um trabalho que é lindo, que é maravilhoso, e a gente tem uma história, né? Essa coisa da família preta, dessa comunidade negra que a gente tem, é a família comum, é a família que a gente tem todos os dias, né? Não é se colocar num lugar de vítima, porque a gente nunca foi vítima de nada, a gente sempre foi sempre o protagonista de uma história linda, bacana, e que foi tirado da gente, né? Então, a gente poder contar isso e mostrar isso de uma forma tão bonita, tão legal, cara, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. A gente que agradece. Essa série me toca muito no lado familiar, né? Família, afeto, carinho, porque eu venho de uma família, de uma base muito acolhedora também, de pessoas que teve que submeter a muitas coisas para realizar o meu sonho, sabe? E aí conversei contigo, né? Falei que as nossas histórias são muito parecidas. Eu tive uma avó que era uma tia Edith para mim, assim, que batalhou muito para que eu pudesse estar vivendo tudo que eu tô vivendo. E eu queria muito que ela estivesse aqui, sabe? Nesse momento aqui, com todos nós. Ela iria se orgulhar muito de tudo isso. Eu trabalhei também bastante para dar muito orgulho para ela, para dar orgulho para minha família. E eu sou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Eu aprendi muito, muito. Eu vou levar para a vida. Eu sou muito grato por tudo. E eu tenho certeza, também, né? Pai, quero ser o maior orgulho da minha filha. Acredito que eu já sou, né? O maior orgulho para ela, e eu tô muito feliz com essa nossa série, porque não só por tudo que tá acontecendo, mas com tudo que eu aprendi, né? Superar meus medos, as fraquezas também, entender todas essas coisas. E quero agradecer muito a todos vocês por todos os ensinamentos. Obrigado, assim, de coração. Eu fico olhando aqui para essa roda, aí eu fico pensando que eu tive uma grande mestra, que foi a Dona Ruth Souza. Ela, quando eu tinha 12 anos, eu vi uma entrevista dela na TV. Na verdade, era uma entrevista falando sobre ela. E falava do prêmio que ela ganhou. Ela foi a primeira atriz brasileira negra
a ser indicada a um prêmio internacional grande e tal. E ela perdeu para o racismo. Ela ficou em segundo lugar, perdeu para Lily Palmer. E a entrevista estava falando sobre isso. E eu olhei, mostrou uma cena do filme, Sim, a Moça, pelo qual ela estava concorrendo. E eu fiquei impactada com o olhar. A cena, Ruth não dizia uma palavra, ela só... a expressão dela. E eu pensei assim, vai que, né? Eu nem proferi o que eu queria. Mas ele ouviu. E aí eu recortei uma fotinha dela e botei na porta do meu armário, assim, do lado do Kelly Slater e do New Kids on the Block. E o tempo passou e eu fui fazer uma novela, primeira, Sim, a Moça. E o diretor um dia veio me dizer que eu ia ganhar uma sogra e que naquele dia ela ia chegar e a atriz era a moça da porta do armário. A gente virou muito amiga, a ponto ela me deu meu vestido de noiva. Pra vocês terem uma noção, assim, quando eu me casei. E naquela época só tinha a Ruth pra mim e a Ilé Ferraz, sabe? Eu comecei num momento difícil, que já estava muito pavimentado por todos, Dona Cléia Simões, seu Milton Gonçalves, Dona Ruth, Dona Lé. Hoje eu estou sentada aqui com acho que 2 gerações já, né? De atores pretos para contar uma história escrita por pessoas pretas sobre uma pessoa preta, a partir da ótica da família e do coletivo. Isso não tem preço. Faz a gente acreditar Uma vida que inteira. cada passinho da Dona Ruth, da Dona Cléia, da Dias, do Seu nosso, do de vocês, valeu a pena pra caramba, porque tem continuidade, entendeu? Não é nem E mais. é sobre isso quando a gente pensa na tia Edith, no tio Benedito, como eles te moldaram para ser continuidade. E você está sendo continuidade para os seus filhos, para mim, para o meu filho. Isso é muito importante. A gente está, independente de qualquer coisa em relação à técnica, crítica, Vida até. a gente está fazendo história História. com esse trabalho. Então, eu agradeço a vocês. Agradeço a você por emprestar a sua vida para isso. Agradeço aos meus companheiros Obrigado, minha irmã. por fazermos parte disso. Num momento tão difícil num momento tão difícil de entender do que se trata, estamos com essas histórias potentes, essa predisposição, essa boa vontade, esse entendimento. E com a audiência também, a gente vai arrasar, eu acho. Acho que a gente vai arrasar, vai ser uma pessoa amada, muito querida, e a gente é muito competente também. É isso.